Ouve, Deus, a nossa oração, ouve, Deus, o nosso clamor, porque em Ti nós confiamos, ó Deus. Nós sabemos que a força da nossa oração não está em nós mesmos, mas está no Deus a quem nós oramos, um Deus todo-poderoso, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém. E o tema que proponho para este ano é permanecer. 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 E os irmãos conhecem, porque certamente muitos têm, de uma casa comercial ou outra, algum cartão de fidelização. E esta é uma moda que pegou há alguns anos a esta parte, em que quando vamos a uma loja e voltamos, muitas vezes nos pedem ou perguntam se não quer, se já tem o nosso cartão, se não quer ficar com o cartão, preenche-se uma ficha, às vezes até pouco mais do que o nome, morada e algum número de telefone, e aí tem um cartão. E esse cartão, que é chamado, ou é, de certo modo, um cartão de fidelização, traz algumas vantagens, segundo dizem. Alguns dão pontos, esses pontos depois podem ser convertidos em alguma coisa, às vezes pagando e comprando essa outra coisa, mas de certo modo para manter o cliente vinculado, ligado com a empresa. Alguns dão descontos numa próxima compra, outros não dão nada de especial, mas de certo modo procuram ali ter uma ligação e o objetivo acaba por ser sempre a manutenção do cliente. Meus irmãos, no reino de Deus, de que a igreja é a agência na terra, não há cartões de fidelização. Os irmãos são membros desta igreja, não têm um cartão de fidelização. Mas, na verdade, consideramos na Escritura que há muitos incentivos, há muitas promessas, há muitas garantias. Há aquele que é membro do reino de Deus, há aquele que está ligado, vinculado a uma igreja. E eu gostaria hoje de considerar apenas duas passagens bíblicas convosco. A primeira em João, no Evangelho de João. Capítulo 8, versículos 31 e 32. Muitas são as passagens na Escritura que falam em permanecer. A maior parte delas encontra-se no Novo Testamento.
por mais de 2 dezenas de vezes a palavra permanecer, ou derivado do verbo permanecer, aparece no Novo Testamento. Nós iremos considerar algumas. Primeiramente, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes, se continuardes, se vos mantiverdes fiéis, se seguirdes constantemente na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E é interessante, eu fui buscar primeiramente este texto, porque ele faz a ponte, a transição de 2015 para 2016. O tema de 2015 que nós fomos desenvolvendo e relembrando ao longo do ano era somos discípulos. Somos discípulos. E nós, de facto, somos discípulos. Mas queremos, ao longo deste ano, 2016, sermos discípulos que permanecem. Discípulos que estão firmes. Discípulos que continuam. Discípulos que não desistem. Discípulos que não olham para trás. Discípulos que têm os olhos em Jesus e seguem bem na frente. É interessante que Jesus, com estas palavras, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Eu creio, meus irmãos, que a prova de que nós somos discípulos e que é uma garantia é nós permanecermos na palavra. Se nós permanecermos na palavra, o Senhor dá-nos esta garantia. Nós somos discípulos. Então, eu sou discípulo de Jesus. E essa prova é feita através da minha permanência na palavra. E há, meus irmãos, um incentivo. Eu, no início, falei em 3 coisas. E elas estão muito presentes, quer neste texto, quer, sobretudo, no seguinte que nós vamos considerar. Incentivo, promessa, garantia. Meus irmãos, não sei porquê, mas durante a semana, quando eu estava a considerar este texto, foi o conjunto de 3 palavras que martelou na minha cabeça e que se foi destacando. Incentivo, promessa, garantia. E é interessante porque neste primeiro versículo 31 do capítulo 8, nós encontramos uma garantia. Jesus diz, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente, não há dúvidas para ninguém, não há nenhuma falsidade aqui, verdadeiramente sois meus discípulos. Então a prova que eu tenho de que sou discípulo de Jesus é permanecer na palavra. Há uma garantia que nos é dada aqui. Se eu permanecer na palavra, o Senhor Jesus diz, garantidamente sois meus discípulos. Mas há um incentivo também. Na medida em que eu permaneço na palavra, eu vou conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu conhecer Jesus, se eu andar naquilo que Ele ensinou, se eu andar na Sua palavra, eu vou conhecer a verdade. Porque, meus irmãos, Jesus trouxe a verdade. Ele é a verdade encarnada. Ele é a verdade anunciada. Ele é a verdade proclamada. E este é um incentivo. Se eu quero conhecer a verdade acerca de todas as coisas, então eu devo permanecer na palavra. E, meus irmãos, isso traz aqui uma promessa associada. E a promessa é a de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E quando a verdade nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Livres de quê, meus irmãos? Livres do pecado. Livres da opressão demoníaca. Livres dos problemas do mundo. Muitas vezes, em parte, sim. Mas, seguramente, libertos da escravidão do pecado. É isso que está no verso 34. Replicou-lhe Jesus. Aliás, vamos ler o verso 33 para entendermos a pergunta que é feita. Respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Meus irmãos, então, se eu permanecer na palavra, eu tenho a garantia de que sou discípulo de Jesus. E por causa disso, porque eu permaneço na palavra, eu sou verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Conheço a verdade, sou verdadeiramente livre, liberto da escravidão. Há um outro texto, muito mais longo, muito mais profundo, que está no Evangelho de João, também no capítulo 15. Há pouco nós cantamos aquele cântico, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, não é? Vamos ler esse capítulo 15, os versículos de 1 até 17. E aqui vamos encontrar a palavra permanecer explicitada 13 vezes. E juntamente com esta palavra permanecer, 13 vezes aparece a palavra fruto 6 vezes. Isto significa que permanecer está diretamente ligado com fruto. E é muito interessante. Capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda a vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos dignei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Notem, meus irmãos, estas várias vezes que a palavra permanecer ou formas do verbo permanecer aparecem. Em primeiro lugar, no verso 4, por 2 vezes, permanecei em mim. E este permanecei em mim está numa forma verbal que é de imperativo. Permanecei. Ou seja, Jesus não está propriamente a dar-nos uma escolha. Às vezes eu permaneço, escolho permanecer, outras vezes escolho não permanecer. O imperativo aqui é este, permanecei. Permanecei em mim. Mas ao mesmo tempo vem com uma promessa. E eu permanecerei em vós. Há como que uma ligação estreita. E esta deriva exatamente daquela analogia que o Senhor Jesus faz entre a videira verdadeira, entre o tronco e as varas. O Senhor Jesus é a videira. O Senhor Jesus é aquele tronco. E desse tronco derivam várias varas. Nós somos as varas, que temos que estar ligadas ao tronco. E é interessante no verso 2, ele diz, toda a vara que não dá fruta, corta. E mesmo as outras, ele a limpa para que dê ainda mais fruto. Lá no meu pequeno quintal eu tenho algumas árvores de fruto. E ontem, depois de ter deixado tudo pronto para hoje, estava um dia de sol e eu resolvi pegar na tesoura de podares e fui dar um bom desbaste. E cortei. Cortei muitos ramos. E ficaram aqueles ramos mais fortes, mais rijos,
mais direitos. Parece que a árvore ficou completamente depenada. Mas, meus irmãos, quando chegares ali para finais de fevereiro, princípio de março, vai ser um gozo extraordinário, porque aquelas pontinhas já estão lá a dar sinal. E quando chegar o tempo certo, então, meus irmãos, vão brotar. E vão dar mais ramos. E com esses ramos, mais fruto. E Jesus pegou exatamente nesta analogia da agricultura, que é uma coisa que está diante dos nossos olhos todos os dias, dizendo que a nível espiritual nós também precisamos de cortar aqueles ramos que estão secos na nossa vida, aquelas partes que nós já não nos sentimos bem, que outrora nós tínhamos à altura que nos dava algum prazer, mas que são completamente deslocadas da palavra de Deus. E que hoje, pela ação do Espírito Santo, foram podadas. E nós estamos limpos. E estamos limpos porquê? Pela palavra. Nós somos limpos pela palavra. É o que está no verso 8. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E por isso mesmo, no capítulo 8, ele diz, se permanecerdes na minha palavra. Se permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos. Estamos, como discípulos, limpos pela palavra. E ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esta é a promessa. Mas no mesmo versículo 4, ele diz, permanecei em mim, eu permanecei em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Meus irmãos, têm aqui uma condição. Se nós não permanecermos em Cristo, não poderemos dar o quê? Fruto. O que está em causa aqui, do princípio ao fim, é fruto. E eu pergunto, meus irmãos, antes de continuar mais, porque não quero deixar perder esta perspectiva fundamental. Nós queremos dar fruto em 2016. Queremos que a nossa vida seja uma vida de fruto. Queremos que a nossa vida seja abençoada e abençoadora. Queremos que a nossa vida tenha significado para aqueles que estão à nossa volta. Queremos que realmente a nossa igreja frutifique, que cresça, que seja edificada. A condição está aí. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. E se não permanecerdes, então não podereis dar fruto. No versículo 5, diz, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Meus irmãos, é a garantia. A garantia que Jesus dá é que se eu permanecer nele, eu vou dar fruto. Aliás, ele até diz, muito fruto. E se os irmãos querem assegurar que 2016 é um ano de muito fruto, a condição está aqui, é permanecer nele. Quem permanece em mim, disse Jesus, esse dá muito fruto. Por isso mesmo, meus irmãos, também vale a pena fazer, cada um de nós, uma reflexão. 2015, eu dei muito fruto. 2015 foi um ano de riqueza espiritual para mim. Foi um ano em que eu tive muitas bênçãos. Foi um ano em que eu ajudei pessoas no caminho de Deus. Foi um ano em que eu dei fruto. Mas 2015 já lá vai. Vejam como Deus é generoso, dá-nos um novo ano. E um novo ano para quê? Para darmos fruto. E qual é, meus irmãos, a condição para que isso aconteça? Permanecer em mim, disse Jesus. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. E esta é a condição também que está associada. Sem mim nada podeis fazer. Nós podemos levar a nossa vida à margem de Deus. Mas certamente não daremos o fruto espiritual, fruto que conta para a vida eterna, separados de Jesus. Ele diz, no verso 6, quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Os irmãos, vejam que Jesus não está por meias medidas. Ou é sim ou não. Ou é permanecer ou não permanecer.
Quem permanece tem a garantia de dar muito fruto. Quem não permanece é lançado fora. Não diz aqui, quem não permanece dará pouco fruto ou nada, mas não faz mal. Meus irmãos, Deus quer que nesta igreja cada um de nós dê fruto. Amém? E os irmãos estão prontos a dar fruto? Amém? Alguns parece que nem por isso. Meus irmãos, esse é o grande propósito que Deus tem para nós, é darmos muito fruto. E não há dúvida que está aí tão clarinho de que eu darei fruto na medida em que eu permaneço em Jesus. Permanecer não é opção, é um imperativo. Alguma coisa que tem que estar sempre diante de nós. Eu vou permanecer, eu escolhi permanecer, eu quero permanecer, eu vou continuar a permanecer. Verso 7 diz, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Vejam, meus irmãos, a promessa que é feita aqui com uma grande garantia. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, então, vejam, pedi o que quiserdes e vos será feito. Eu creio, meus irmãos, que às vezes alguns de nós não acreditamos muito nesta palavra de Jesus. Ou não sabemos muito como é que ela pode ser aplicada. Pedi o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, eu vou pedir a Deus qualquer coisa. E com base nesta palavra vai ser feito. Será isso? Tomando este versículo à letra, parece que é assim. E porventura alguns interpretam isso dizendo, senhores, eu quero, e aqui está a lista. Eu quero isto e aquilo e aquilo outro. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero um bom emprego, eu quero. Está aqui a lista, senhores. Agora está nas tuas mãos. Pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Eu confio nisso, acredito nisso e é isso que eu quero e que vai acontecer. E olha, eu vou ficar aqui sentado à espera que venha o saco com os presentes lá do céu. Será assim? Este pedido envolve a vontade do Pai. Segundo a sua vontade. Não está escrito aqui, mas está escrito em outras passagens. Pedir segundo a vontade do Pai. E, meus irmãos, eu lembro-me exatamente sobre a questão da vontade do Pai. Daquilo que foi um pedido que Jesus fez quando estava lá no jardim do Getsemane. Chorando, estando machucado, amargurado, dorido. E naquela altura ele disse, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, meus irmãos, eu encontro nesse versículo, nessas palavras de Jesus e em outros versículos, a associação que está subjacente a este pedido tudo. Ó Pai, e eu vos darei, com a satisfação da vontade do Pai. Há coisas que nós podemos pedir para nós que não são úteis, que não são da vontade do Pai, mas que eu não conheço se são da vontade do Pai ou não. Mas na medida em que eu permanecer em Jesus, na medida em que eu permanecer na palavra, eu conhecerei a verdade, eu conhecerei como é que é o Pai, eu conhecerei aquilo que o Pai tem para me dar e vou pedir em conformidade com isso. A Escritura também diz que às vezes nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos para os nossos deleites, para os nossos prazeres, mas não segundo a vontade de Deus, não para aquilo que realmente nos faz falta, para aquilo que... E, meus irmãos, quando nós olhamos para as coisas que em 2015 nós pedimos ao Senhor e que Ele nos concedeu, não encontramos aí já muitas manifestações da graça de Deus. Deus não respondeu a algumas das nossas orações. Não respondeu a todas, porventura. Algumas possivelmente nem irá responder porque não são melhor para nós. Não são da vontade dele. E se nós queremos e confiamos que aquilo que é a vontade do Pai é o melhor para nós, que essa vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, então Ele nos dará aquilo que é o melhor para nós.
Mas é na medida em que eu permaneço em Cristo, em que eu permaneço em íntima comunhão com Ele, que eu vou saber aquilo que realmente é a vontade do Pai para mim. E eu vou pedir em conformidade e enquadrado nessa vontade do Pai. E, meus irmãos, se isto fosse fácil, então todos teriam o segredo e podiam escrever muitos livros. Olha, a vontade do Pai para ti é esta. E para cada um de nós haveria como que uma lista. A vontade do Pai para ti é... Cada um de nós tem que ir ao encontro do Pai. Perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual é o teu plano para mim? O que é que tu tens para mim? E, meus irmãos, é legítimo nós hoje perguntarmos, Senhor, o que é que tu tens para mim neste 2016? O que é que o Senhor tem para vós? Quais são as bênçãos que o Senhor tem para vós? Nós temos a experiência, muitos de nós, que o nosso Deus não é de mão fechada. O nosso Deus tantas vezes tem as mãos abertas para derramar as suas bênçãos para nós. Quais são as bênçãos que Ele tem para cada um de vós, meus irmãos, no dia de hoje, neste ano 2016? No verso 9, nós temos o exemplo do amor através desta ligação do Pai com o Filho. O verso 9 diz, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. E este permanecei no meu amor, certamente é um incentivo. É um incentivo a quê? A nós ficarmos firmes no amor de Deus. E o exemplo está assim. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E eu também vos amei para quê? Para que também vós vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, ao longo deste ano pode ser difícil, em alguma relação entre alguns de nós, sentirmos o amor. Às vezes, uma palavra que não é bem dita, até com uma entoação mais forte, pode desgostar-nos, pode fazer com que nós respondamos do mesmo modo, pode fazer com que, às vezes, nós acabemos por atirar uma pedra, em vez de amores. Mas lembremos-nos nessa altura, amai-vos como eu os amei. Amai-vos uns aos outros. O exemplo está aí. É este exemplo de Jesus, que nos amou. E nos amou sendo nós ainda pecadores e cheios de defeitos. E que nós devemos amar os nossos irmãos, assim como Ele nos amou. O meu encorajamento, meus irmãos, para que 2016 seja bem-sucedido e haja paz e harmonia na nossa igreja, é que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. Permanecei no meu amor. Que isso não seja apenas para este mês, mas seja ao longo do ano, ao longo de toda a nossa vida. Permanecei no meu amor. No verso 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Tem aí a chave. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Este se aparece várias vezes. É uma condição. Nós, para alcançarmos aquilo que está adiante, temos de se guardarmos, se fizermos, se procedermos assim. E, meus irmãos, quando chegamos ao versículo 11 e depois ao 16, as últimas palavras acerca de permanecer, nós vemos que há alegria, que há gozo. Vejam no verso 11, diz, estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Eu desejaria muito, meus irmãos, que 2016 fosse um ano de gozo, de alegria. Já bastam as tristezas, já bastam os problemas da vida, não é, meus irmãos? As tribulações, volta e meia, estão a bater-nos à porta e entram, até mesmo sem pedir licença. Entram na nossa vida. Mas o gozo de sermos filhos de Deus, de andarmos no Senhor, de permanecermos na sua palavra e no seu amor, ninguém nos vai tirar. Nós podemos, à nossa volta, sentir intranquilidade, mas no nosso coração sentimos paz.
À nossa volta podemos sentir que há desentendimento, que há conflito. Mas nós estamos bem com o Senhor. E queremos e faremos tudo para promover a paz e a unidade, que é o vínculo do Espírito. Por isso mesmo nós teremos gozo. Aliás, se os irmãos estão recordados, quando o apóstolo Paulo escreveu acerca do fruto do Espírito, o que é que ele disse? 9 aspectos do fruto do Espírito. E o primeiro deles é amor e logo a seguir é qual? Gozo, alegria. Que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós. Porque, meus irmãos, reparem, este permanecer em gozo foi antecedido de permanecer em amor. Quando eu estou em amor com os meus irmãos, eu tenho naturalmente alegria de estar com eles e de fazer coisas com eles. Os irmãos viram há pouco, quando os nomes foram sendo mencionados, e como os irmãos se foram levantando. Nós somos uma equipa. Nós somos uma família. Que às vezes tem alguns desentendimentos, mas que têm que ser superados pelo amor, mas também tem que haver alegria em nós. Tem que haver alegria em nós. Que o meu gozo seja completo em vós. Meus irmãos, finalmente o verso 16, e eu termino aí. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. E aí está outra vez. Aí está outra vez a garantia e a promessa, não é? O vosso fruto permaneça. Meus irmãos, quando chegarmos a dezembro deste ano de 2016, vamos olhar para trás e ver, será que o nosso fruto foi produzido? Será que o nosso fruto foi mantido? Será que o nosso fruto beneficiou alguém? Meus irmãos, que a vossa vida e a minha vida seja uma vida frutífera. Uma vida que de facto dá fruto não apenas para nosso gozo, para a nossa edificação, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. E gostaria que os irmãos pensassem nisto. Se a minha vida for abençoada, se eu deixar que realmente Cristo permaneça em mim e eu nele, eu sei que vou abençoar aquele meu irmão ou irmã que está ao meu lado. Eu quase que diria, diga àquele que está ao lado, sim, Deus te abençoe. Diga ou pense, eu quero abençoar-te com a minha vida neste ano de 2016. Mas também sinta no seu coração, eu vou permanecer em Cristo. Permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer no amor, permanecer no gozo. Ah, meus irmãos, este ano vai ser muito abençoado. Porque nós vamos permanecer. Não importam as tribulações que virão. Não importam as dificuldades que certamente nos assolarão. Não importa, meus irmãos, aquilo que vai ser a vida na nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que estão à nossa volta, com os problemas que nós temos. Este vai ser um ano abençoado. Porquê? Porque eu vou permanecer em Cristo e na sua palavra. Amém? Que o Senhor vos conceda a graça de terem muito fruto. Porque muito fruto individualmente na vossa vida é muito fruto na vossa família, é muito fruto na vida da igreja. E esta igreja precisa de muito fruto. A vossa família precisa de muito fruto. A vossa vida precisa de muito fruto. Que o Senhor vos conceda.